Graça e paz, igreja. Bom dia em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui na casa de Deus. Podeis todos assentar no nome de Jesus. Bem-vindo ao propósito, bem-vindo ao centro do propósito, que é fazer a vontade de Deus. Hoje nós estamos começando aqui esse propósito, que é o jejum de Esther. E hoje eu quero comentar alguma coisa sobre isso, já que é uma inspiração a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos colher resultados da nossa colheita. Nós vamos colher resultados desta chave. A Bíblia Sagrada diz que Deus entregou para nós as chaves do reino. E uma das chaves é o jejum. Né? É claro que a gente não precisa ficar jejuando o tempo todo. Isso é uma realidade. Porque o Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, ele diz, os discípulos de João jejuam. E por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, enquanto o noivo está presente, não tem uma necessidade. Mas haverá um tempo em que o noivo lhe será tirado. Aí tereis que jejuar. Jesus quis dizer que existe tempo que a gente não precisa, mas existe tempo que a gente precisa. Então chegou um tempo em que nós vamos praticar isso aqui na igreja. E é claro que a gente não faz só, pelo menos, a gente não faz só esse jejum, nós fazemos jejum sempre. Nós sempre estamos fazendo, alguns fazem jejum individuais. Né? Quem faz isso? Jejum individual, em casa. É importante que você faça, é importantíssimo. Independente se está tendo um jejum coletivo na igreja, independente se o pastor pediu para a gente fazer, você deve entender que há uma necessidade, e quando você entender que tem uma necessidade, faça um jejum, faça um quebrantamento. Hoje eu quero falar aqui sobre o jejum, e um dos entendimentos que nós vamos ter sobre o jejum é que o jejum, ele não serve somente para quebrar carne. Ou seja, para poder vencer as nossas próprias vontades. O jejum é um quebrantamento. Mas, interessante que o jejum, ele também é usado para quebrar castas e demônios. O próprio Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Jesus chamou os discípulos, a Bíblia diz que foi isso em particular. E ele disse assim para os seus discípulos. E os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? Nós somos de Deus, nós andamos com o Senhor, nós aprendemos com o Senhor, nós usamos a autoridade, usamos o teu nome. Nós aprendemos tudo, e por que não funcionou? E Jesus disse, porque existem castas que só saem com jejum e oração. Castas são espécies de demônios. Então existem demônios, castas ou espécies de espíritos, que eles são resistidos com o jejum. É como se nós colocássemos sobre a nossa vida espiritual mais uma armadura. É como se nós colocássemos mais mais um escudo. E a gente então começa a avançar. Então, existem situações em que nós precisamos jejuar. Principalmente aquelas causas difíceis, que você encontra uma barreira. Está difícil, então vou jejuar por isso. E o jejum sempre tem que estar ligado a um propósito. Então, toda vez que você jejuar, você tem que jejuar por um propósito. Qual o propósito pelo qual você está jejuando hoje? Coloque a causa da sua igreja no seu jejum. Quem já colocou? Se não colocou, coloque. Nós precisamos evoluir, nós precisamos vencer. Nós precisamos de um novo salão. Nós precisamos de pessoas que precisam de cura. Então, Deus, eu quero colocar aqui a saúde dos meus irmãos no jejum. E, afim, subsequentemente. Eu acho que você pode até depois procurar o pastor e falar jejum por isso. Ou mandar um zap. Pastor, inclua no seu jejum, na tua oração, esta causa. Eu quero orar então por isso também.
Amém? E eu quero falar sobre o jejum. E eu quero usar o livro de Esther no capítulo 3 e o capítulo 4 e também o livro de Jonas. Eu quero comentar com vocês e explicar com vocês esse ensino do Espírito Santo para o nosso crescimento. Esther capítulo 3, havia uma situação onde os judeus eles passam a ser perseguidos. Essa situação aqui era a situação, essa aqui é a Sírio-Fenícia. A Sírio-Fenícia é exatamente onde é o Irã hoje, irmãos. E Amã, ele era um homem daquela região, da Sírio-Fenícia, o Ramã. Talvez uma das nações lá do Oriente Médio que mais odeia Israel seja o Irã. Talvez com esta mesma intenção de Amã, que era, ou Ramã, com H, né? Então, a mesma intenção de Amã, que era eliminar os judeus, existe no coração de muitos países ali circunvizinhos de Israel. O que eles não entenderam ainda é que Israel não é só um país, não é só uma civilização. Israel é o povo de Deus. Se você tem dúvida daquilo que você lê na Bíblia a respeito de anjos, de proteção, e de que eles venceram exércitos, leia ou estude sobre a Guerra dos 6 Dias, que é uma guerra, faz parte da história recente, e você vai ver em 6 dias Israel vencendo nações ali em volta deles. 6 dias ele acabou com tudo. Exércitos maiores, países maiores, poder bélicos maiores. Por que ele venceu? Se você vê, tem relato de pessoas que viram anjos. O Irã atacou Israel semana passada, alguém viu isso? Atacou Israel, pesado, mísseis intercontinental, mísseis balísticos, drones, foram mais de 500 desses. 99% desses mísseis não chegaram nem perto de Israel. Existe uma proteção bélica, uma proteção, um escudo, o domo de ferro, ideia, mas não existe só isso, existe Deus. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que quando se trata do povo de Deus, a gente precisa entender que tem recursos que Deus colocou à nossa disposição, além da espada, além do escudo, além da lança. Um desses recursos é o jejum, é a unidade, é a oração, é o arrependimento, é vencer as nossas emoções. Sexta-feira eu preguei e eu falei uma coisa interessante que lá está escrito no capítulo 2 de Tiago. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Ou seja, a soberba, ela tem sido uma resistência. Deus tem feito resistência aos soberbos. Tem pessoas que estão dizendo, o diabo tem me atrapalhado. E Deus está dizendo, não é o diabo não. A tua soberba te atrapalha. Porque eu resisto. Não é o diabo não, é o próprio Deus. Ele diz, eu resisto o soberbo. Tem muita gente que é de Deus, mas enquanto ela não vencer o sentimento da soberba, ela não vai para o próximo nível. Nós sempre achamos que somos melhores do que o outro, que eu não vou liberar perdão, eu não vou fazer isso. Os sentimentos precisam ser superados. Nós temos os sentimentos e as emoções, mas elas não podem nos ter.
Amém, gente? Então a gente precisa vencer tudo isso. Então o jejum também ajuda a gente a vencer as nossas emoções. Diga a Deus, eu quero incluir no meu jejum, eu preciso vencer o nervosismo, eu preciso vencer o vício, eu preciso vencer o orgulho, eu preciso vencer a mágoa, eu não consigo sozinho, mas eu quero vencer. Então você coloca, e você vai vencer quando você coloca diante de Deus. Então, a gente vê aqui o Amã, ele era funcionário do palácio do rei e ele tinha raiva dos judeus. E ele fez uma lei, conseguiu convencer os políticos, aqueles que faziam as leis, e eles conseguiram fazer uma lei contra os judeus. Só que Deus nunca age atrasado. Deus sempre age com antecedência. E para que isso não acontecesse, o que Deus fez? Deus fez com que a rainha Vaste, que era a mulher do rei, o abandonasse. O rei ficou solteiro. A rainha Vaste não quis participar de uma festa e ela foi retirada de rainha. Ela não foi, deixou de ser rainha. Então deram uma ideia para o rei. Você não pode ficar solteiro, você é uma autoridade. O que você acha da gente pegar as meninas da província, as que têm tal idade, e a gente leva ela para um spa, e ali a gente cuida delas e tal. Depois de um tempo, o senhor vai lá escolher uma para ser a sua rainha. E fizeram assim. Então Deus já estava trabalhando, irmão, na antecedência. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós temos necessidade, Deus já foi na frente, já preparou tudo. Vai dar certo. Vai dar certo. Quem chega atrasado somos nós, irmãos. Mas quando Deus disse para Moisés, Moisés, você vai possuir a terra prometida, mas pode ir agora em direção ao deserto, porque o meu anjo já foi na frente. Para os filhos de Deus, para o povo de Israel, o anjo vai na frente. Tem anjo agindo, tem anjo na frente. Diga comigo, tem anjo agindo. Diga, tem anjo na frente. Então pode dormir em paz, irmão. Pode tirar essa preocupação. Viva o hoje. Amanhã Deus já preparou o amanhã. Aí eles fazem uma lei contra os judeus. No capítulo 3, versículo 13 diz assim, o versículo 12, a parte final, vamos ler o 12 e o 13. No capítulo 3, versículo 12 de Esther. Então chamaram os escrivãs, e no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Amã mandou escrever aos príncipes do rei, aos governadores que haviam sobre cada província, aos líderes de cada povo, cada língua, cada província, segundo a escrita de cada povo, segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, escreveu, e com o seu anel o rei selou. Um decreto. Você vê que o Amã, ele era um influenciador, e ele conseguiu influenciar as autoridades para poder fazer uma lei. Tem pessoas que acham que política é coisa de ladrão, é coisa de... na verdade, política é uma das coisas mais sérias que existe. E a política, ela é antiga. Deus pegou Moisés para ser um político. Ele era juiz, ele era autoridade, ele era um governante. Deus sempre colocou os seus na política. O que José foi fazer no Egito, gente? Ele foi ser político. No segundo, ele era o primeiro-ministro depois do presidente. Depois do faraó.
E se esse cara não tivesse, se Deus não tivesse colocado esse cara lá, naquele cargo político, naqueles dias, o que seria da terra? Quantas vidas não seriam dizimadas? Então Deus, ele coloca os seus na política. Alguns se corrompem, é uma verdade. Mas você vê que se não tiver os de Deus na política, eu não estou falando de política não, tá, pessoal? Estou falando do propósito de Deus, a maneira com que Deus age na política. Aí o livro sagrado diz aqui que enviaram estas cartas, no versículo 13, por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que destruíssem e matassem, e fizessem perecer todos os judeus, desde os jovens até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, do 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que saqueassem os seus bens. Olha que lei que era essa, irmão. A lei era para matar todos os judeus, mulheres, crianças e jovens, e que saqueasse os bens dos judeus. De repente, não era um problema ser judeu, o problema era ser um judeu rico. Você vê que esta lei, essa ideia que a gente vê na política contemporânea, é uma ideia que vem desde a antiguidade. Não tem nada de novidade aqui agora, o comunismo, o marxismo. Isso são todas ideias já que a própria Bíblia mostra essas ideias não funcional, mas é uma ideia diabólica. Só que fizeram uma lei e um decreto contra o povo de Deus. Existem situações em que nós estamos com decretos sobre nossa vida. E decretos que a gente não tem autoridade humana para mudar. Porque as autoridades humanas acima de nós já decidiram, já fizeram, é assim. E aí há uma situação onde os bens deles estavam, pessoal, prestes a se perder os bens, tudo que eles tinham conquistado, as suas fazendas, as suas lavouras, né, as suas casas, os seus bens propriamente dito, o seu dinheiro, o seu ouro, a sua prata. O Amã falou: vou matar eles e vou pegar o recurso deles para mim. Que bonito. E isso virou lei. Não tinha ninguém para contestar isso lá, pessoal. Não, isso não pode. Onde já se viu os bens das pessoas, a propriedade das pessoas. Ninguém estava lá, não tinha ninguém para se opor. Mas Deus já tinha colocado Esther dentro da política, como a primeira dama. Deus já tinha colocado a Esther dentro da política como rainha. E ela ia usar a autoridade política que Deus a tinha dado para mudar tudo isso. Mas você vai ver que o político de Deus, ele não pode ser só político. Ele tem que ser homem de Deus político. Tem pessoas que quando entram na política, elas se corrompem. Porque lá, pessoal, é um ambiente hostil. É um ambiente onde Mamon é o Deus. Lá é a fornalha. Mamon pressiona pesado lá dentro. Eu já vi um senhor que era pastor, um homem de Deus. Ele se elegeu com essa intenção de mudar, de fazer. Quando chegou lá, Mamon pressionou tanto ele, que ele disse assim: eu não sei se eu vou ser eleito da próxima vez. Todo mundo aqui pega um pouquinho. Agora que é a minha vez, eu não vou pegar? Caiu no laço. Eu não estou julgando ele. Eu estou dizendo que dentro da política a gente não pode ser só político. A gente tem que ser homem de Deus político. Foi o que aconteceu com José. Foi o que aconteceu com Davi.
que você acha que o rei é? Um político. O que o Davi era, gente? Um pastor de ovelhas. O que Deus fez dele? Um político, um rei. Ou seja, para decidir pelo povo. Engraçado, parece que eu estou falando de política hoje. Mas eu não estou falando de política, eu estou falando de coisas interessantes. Mandou tudo isso, pessoal. Agora, olha no capítulo 4, versículo 1. Quando chegou a carta, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Quando Mardoqueu pegou a carta, falou: o quê? Irmão, você imagina, você recebe uma carta na tua mão dizendo: daqui tal dia você vai morrer, e os seus bens, você lutou tanto para deixar para os seus descendentes, não serão mais deles. Coração dispara, entra o desespero. Mardoqueu rasgou as vestes, que era um sinal de protesto e de revolta que os homens de Deus faziam. Rasgava as vestes, dizendo: eu não aceito isso. Se chegou um decreto para você, um diagnóstico, palavras que te feriram, um decreto, rasgue as tuas vestes, dizendo: não aceito. O Deus que eu creio não vai me deixar ficar submetido a isso. Diga glória a Deus. Irmão, existe uma autoridade sobre o povo de Deus. Então Mardoqueu, ele rasgou as vestes e ele começou então a fazer o clamor. E ele entendeu que ele começou a falar com Deus, ele foi falar com Deus, ele foi orar, ele foi falar: Deus. A Bíblia diz aqui, ó, que ele começou a fazer um clamor, vestiu de pano de saco, rasgou as vestes, vestiu de pano de saco como sinal de quebrantamento. Irmão, a Bíblia diz que o coração quebrantado, Deus não resiste. Se tiver quebrantamento, Deus está lá, o teu coração vira um altar. Quando o teu coração está contrito ou quebrantado, Deus está lá, o teu coração vira um altar. Quando o teu coração está orgulhoso, ele resiste. Não, não entra. Não quero, não posso. Ele não vai. Mas quando está quebrantado, ele não resiste, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele dá graça ao humilde, ou seja, ele favorece, há um favor disponível. Amém, irmãos? Amém. E aí começa toda aquela história. Agora, versículo 12. Lá no versículo 12. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás, tu entre os judeus. Só tu entre os judeus. Mardoqueu falou: Esther, a lei é clara. É para matar todos os judeus, inclusive mulheres. Você não pensa que você vai escapar porque é esposa do rei. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui. Tem gente que não escapa porque é esposa do rei, porque tem dinheiro. O que vai fazer as pessoas escaparem, mesmo elas sendo esposa do rei, ou tendo dinheiro, o que vai fazer ela escapar é o quebrantamento. Tem gente agora que está nos ouvindo, e ela está dizendo: mas eu tenho dinheiro, eu posso fazer, eu sei. Mas tem coisa que o seu dinheiro não pode fazer, o teu cargo não pode fazer. Só Deus pode fazer. É isso que o Mardoqueu está falando para Esther. Esther, não pensa que você vai escapar porque você é a rainha. Tem coisa que a gente só escapa se a gente praticar o que tem que ser praticado em Deus. Só vamos escapar se fizermos aquilo que tem que ser feito em Deus. Olha só o que diz aqui o livro. Versículo... Me ajuda aí, gente. Estou perdido.
O 12 é isso? O 13. O 13. Então ela falou, você não vai escapar, é só você dos judeus. Porque se de todos te calares nesse tempo, o socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Olha que fé que esse cara tinha. Ele falou, Esther, Deus te colocou aí, dentro do palácio, te deu autoridade política, e você pode fazer alguma coisa. Mas pensa você, se você te calar, o socorro vai vir de outra parte para os judeus. Mardoqueu acreditava na multiforme graça. Eu também creio. O que é a multiforme graça? Se não vir por aqui o livramento, vai vir por aqui. Quem crê assim também? É a multiforme graça de Deus que age em nós. Então ele falou, se de todos, Esther, você se calar, vamos ler de novo, versículo 14, vamos lá. Por quê? Se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Ele falou, Esther, quem sabe, essa não é uma agenda profética que Deus preparou para você te usar para livrar o povo dele. Eu creio na agenda profética. Por isso que todas as mulheres, você pode ler, passou uma por uma diante do rei, uma mais bonita que a outra, uma mais perfumada que a outra, passou diante do rei. O rei falou, não, olhava de novo, passava e ele olhava. Não é essa não, pode passar outra. Passou, essa aqui, será que é essa? Não. Foi passando. E a Bíblia diz, e chegando a vez de Esther, aleluia. Está escrito exatamente assim, e chegando a vez de Esther. Irmão, a tua vez vai chegar. Não esqueça disso, a tua vez vai chegar. E agora o Mardoqueu falou, quem sabe, Deus não te colocou aí dentro, nesse tempo, para esse propósito. Quem sabe? Deus não te colocou aí nesse tempo para esse propósito. Existem situações e lugares que a gente vai para cumprir um propósito. Existem pessoas que a gente encontra para cumprir o propósito. Nós falamos aqui na quarta-feira muitos praticando a generosidade ou a hospitalidade, receberam um anjo e não sabiam. E eles só receberam anjos porque foram hospitaleiros. E é uma forma de entender que anjos não visitam quem não é hospitaleiro. A hospitalidade precisa existir. Diga amém, gente. Amém. Aqui, então Esther, olha aqui no versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Não comam e não bebem por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Assim irei com o rei. Irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Ou seja, mesmo ela sendo rainha, a lei não dizia que ela só podia alguém só podia entrar na presença do rei se fosse chamado. Caso, ao contrário, ela estava arriscando a própria vida dela. Irmão. Toda pessoa que entrava na presença do rei sem ser chamado, ela podia ser morta, salvo se o rei estendesse o cetro para ela. O rei é como se fosse a misericórdia dele. Ele estendesse o cedro para ela. Quem entendeu? Então, olha o que acontece. Aqui a gente está entendendo que ela, então, entendeu o propósito. Espera aí, Mardoqueu.
É verdade. Eu também não vou escapar. Eu sou uma mulher judia. A lei é contra nós. As mulheres estão na lei também. Vou morrer? De jeito nenhum. Vou usar os recursos que Deus me deu. Vou usar autoridade política e autoridade espiritual. Por isso, os políticos que são cristãos e homens de Deus, quando eles chegam lá, eles se corrompem. Por quê? Porque chegam lá, eles perdem a autoridade espiritual e só ficam com a autoridade política. Então agora, esta batalha aqui, a Esther ia vencer com autoridade política e com autoridade espiritual. Por que ela foi jejuar? Eles não estavam no pecado. A gente acha que a gente tem que jejuar só porque estamos na carne ou porque estamos caindo muito no pecado. Não, o jejum serve para você quebrantar a carne, sim. Serve para você vencer castas de demônios, mas serve também para quebrar sentenças. É isso que eu quero que você entenda. Porque não adianta a gente fazer um jejum se você não entender o que você está fazendo. Aí você só vai passar fome. O jejum, ele é uma ferramenta espiritual para quebrar sentenças. E eles jejuaram, irmão. Versículo 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que o Esther lhe ordenou. Foram para jejuar, colocaram. Aí a Esther, ela entra na presença do rei. O rei oferece para ela metade do reino. Olha só, até metade do reino eu te dou, o rei falou para ela. E ela renuncia a metade do reino para poder salvar o povo dela. Não existe bênção sem renúncia, irmão. Se a gente quer que a bênção chegue aos nossos, a gente precisa entender que a metade do reino não é capaz de salvá-los. Mas o nosso jejum, nosso propósito pode. Tem pessoas que estão se apegando à metade do reino e deixando a sua família ser destruída. Esther negou metade do reino para poder salvar o povo dela. Se você quer salvação para o teu povo, continue orando por eles, continue dando cobertura espiritual para eles, continue, pessoal, falando de Deus para eles, continue dando testemunho para eles. E a sentença, ela é quebrada. Eu gosto disso. Veja comigo aqui agora, no capítulo 5, No capítulo 5, versículo de número 14. Diz assim: então disseram Zeres, sua mulher e todos os amigos, faça uma forca de 50 côvados de altura. Amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Amã, pelo que mandou fazer uma forca. O Amã, ele era maldoso. E apesar dele ser maldoso, ele tinha conselheiros piores do que ele. Os conselheiros de Amã eram pior do que ele. Às vezes na política acontece isso. O cara, ele é político, ele tem o poder político e os conselheiros dele são piores do que ele. Então, eles mandaram fazer uma forca para matar nela o Mardoqueu. Olha o versículo de número... Vamos lá no versículo 9. Desculpa, versículo de número 3. Então disse o rei, que honra e distinção... Desculpa, versículo 1, pessoal, capítulo 6, versículo 1. Então, olha só, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro dos crônicas, as quais se leram diante do rei. Olha que interessante, irmão. O Amã tinha autoridade para matar os judeus. Ele não só tinha autoridade, como ele tinha lei nova, selada pelo rei,
decretada pelo rei, ele tinha autorização para matar os judeus. Então, se amanhã ele colocasse a forca e matasse o Mardoqueu, e nem preso ele não ia, porque era legal. Só que o Mardoqueu, ele junto com a Ester e com o povo judeu, eles tinham feito o quê, gente? Quem lembra? O jejum. A causa deles estava diante de Deus, irmão. E quando a nossa causa está diante de Deus, pode ter decreto, pode ter lei, pode ter forca. Não vai funcionar contra nós. Então a palavra de autoridade para você nesta manhã: não vai funcionar contra você os decretos do inferno. Porque você tem usado armas espirituais. Você tem crido no que Deus está fazendo. Então agora, eles estavam praticando o jejum, praticando as coisas importantes. E aqui naquela mesma noite, irmão, o rei não perdeu o sono à toa. O rei perdeu o sono porque havia uma ação espiritual sobre ele. Havia uma ação espiritual. Irmão, as coisas espirituais são reais. Funciona. A agenda de Deus não falha. Entenda a agenda de Deus. Teve a agenda de Deus para Ester, para a rainha Vasti ir embora. Teve uma agenda de Deus para a rainha Ester se tornar rainha. Tinha concorrentes. Tinha uma agenda de Deus para que os judeus, para que houvesse um livramento. Então, teve uma agenda de Deus para que eles jejuassem. Teve uma agenda de Deus para Ester chegar diante da presença do rei. Teve uma agenda de Deus para o rei perder o sono. Eu quero declarar para você, irmão, isso que eu estou dizendo aqui, há uma agenda de Deus. Se você obedecer a Deus e dizer: Deus, eu quero viver na tua agenda, na agenda do teu espírito, na agenda profética, porque somos proféticos. Declare: eu sou profético. Diga: eu vivo numa agenda profética. Vai dar certo. Não vai dar errado, nós não seremos frustrados, nós não seremos uma igreja frustrada, nós não seremos maridos frustrados, esposas frustradas, mães frustradas, pai frustrado, nós não seremos frustrados, porque nós estamos dentro de uma agenda profética. Os traumas não poderão nos vencer, os decretos malignos não têm autoridade para nos vencer, porque nós estamos escondidos em Deus. Declare isso comigo. Declare assim: os decretos malignos não poderão me atingir, porque eu estou escondido em Deus. Nós estamos escondidos em Deus. O povo judeu era um povo de Deus, eles estavam escondidos em Deus. Quando o povo judeu foi para o Egito, eles estavam como escravos, mas eles estavam na terra de Gozém. A terra de Gozém era a melhor terra que tinha no Egito. Quem deu essa terra para eles? Deus, usando José e usando até o político Faraó. Quando você estuda as pragas do Egito, você vai ver, na casa dos egípcios não tinha luz, eles não enxergavam um palmo na frente do olho. Mas a Bíblia diz: mas na casa dos hebreus tinha luz. Lá, quando teve a praga da água que se tornou em sangue, lá, pessoal, no povo Egito, lá na terra, o povo egípcio tinha sangue na água. E na mesma terra do Egito, aonde habitava o povo de Deus, a água era pura. Quando teve praga de piolhos, na casa dos egípcios tinha, na casa dos hebreus não tinha. Todas as pragas do Egito tinha na casa dos egípcios, na casa dos hebreus não. Por quê? Porque Deus tem compromisso com o seu povo. O povo de Deus está escondido nele. E aqui, pessoal, eu quero que você entenda que o rei fugiu o sono dele. A forca estava preparada para Mardoqueu. Versículo 2.
achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então tinha 2 homens que trabalhavam na casa do rei, os camareiros, e eles queriam matar o rei. Vamos matar esse cara. Mardoqueu escutou e denunciou isso para o rei. Ou seja, Mardoqueu tinha um segredo que o próprio rei não tinha. E Mardoqueu salvou a vida do rei. E agora o rei quer honrá-lo. Olha que interessante o versículo 3 para mim terminar. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministrava junto a ele disseram: não fizemos nenhuma coisa, não demos nada para ele. Olha para mim, irmão. Tem coisa que você semeia agora, você fez o bem agora, parece que, eu fiz o bem, parece que não adiantou nada fazer o bem. Mas lembre-se, irmão, tudo vai para a memória de Deus. O bem que você fez não vai ficar sem colheitas. Todo o bem que você fez. Para resumir, depois você pode ir lá em casa. O cara que queria matar o Mardoqueu foi o cara que teve que puxar o cavalo para ele em desfile público e honrá-lo. E esse cara que queria matar Mardoqueu foi ele que morreu na forca. Pastor, Deus é vingativo? Não, mas ele é justiça. Então hoje Deus nos trouxe aqui para dizer para você: use a autoridade que você tem em Deus. Decretos vão cair por terra. Depois você pode ler, irmão, o decreto caiu por terra. Era algo irrevogável. Ninguém podia revogar, irmão. Nem o rei fala: não posso. Foi selado. É uma lei pétrea. É isso, né, irmã? Uma lei pétrea que não pode ser mudada. Era uma lei pétrea. Mas Deus foi lá e fez com que Deus fez uma jurisprudência ali. Deus fez uma jurisprudência ali, mudou tudo. E eu quero declarar que tem como sair do decreto do inferno, sim. Nós estamos escondidos em Deus. Curve a tua cabeça. Aproveite esse momento para poder colocar no seu jejum. Se você fez, se você não fez, você está sobre o nosso. E aqui nós colocamos sobre o nosso jejum a tua causa. Pode falar: Deus, coloco sobre a causa, sobre o jejum do meu pastor, a minha causa. E a igreja está aqui, meu Deus, acreditando nos recursos espirituais disponíveis. E colocamos diante do jejum. Atenda nosso clamor, meu Deus. Atenda a nossa súplica, a nossa necessidade. Senhor, os decretos que levantaram contra a nossa vida, seja eles qual for, a perseguição, a luta financeira, a luta na saúde, a luta no casamento, a luta na família, a luta no trabalho. Meu Deus, entra com a tua providência. Essa luta que esta pessoa tem travado com os vícios, com o pecado, nós colocamos diante do teu altar. A luta que essa pessoa tem passado, meu Deus, para realizar o sonho, ajuda, meu Pai. Nós colocamos tudo diante do altar. A carne não pode nos dominar. Nós não somos uma igreja dominada pela carne. Nós não somos uma igreja dominada pelo pecado. Nós somos dominados pelo Espírito de Deus, porque em nós habita o Espírito de Deus. E nós declaramos em nome de Jesus: todas as sentenças serão mudadas, todas as sentenças serão quebradas, serão anuladas, porque existe um poder que opera em nós. E como ministro da tua palavra, nós colocamos tudo diante do teu altar.
E nós cremos no mover espiritual que existe no jejum e na vida dos que creem. E assim eu os abençoo no nome de Jesus. E quem crê diga graças a Deus. Amém. Essa é a nossa fé, esse é o nosso propósito. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a tua vida também. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus te leve ao propósito. Que Ele possa manifestar sobre a tua vida o querer dele. Se você que está em casa quer nos abençoar o nosso ministério, você pode enviar a tua ajuda, fazer a sua semeadura, enviando os recursos do reino. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até o nosso próximo culto.